Bom, depois do frisson que causou o lance do Paulo Henrique Ganso, agora nós vamos falar sobre Luciano Vieto, que também tá dando o que falar dentre os torcedores são paulinos e a coisa tá ficando bem legal. Mas olha só, hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou trazer uma atualização sobre esse Carabali, o Zavala também, né? Porque são caras que estão surgindo no radar do São Paulo, alguns refutados prontamente, outros que o São Paulo entra numa negociação e agora a coisa avançou demais, mas demais mesmo, com esse contratado aqui, o Tapia. E aqui eu estou falando de contratado mesmo. Ele está, assim, já com 2 pés no São Paulo, tem até tempo de contrato, tem já as condições de pagamento, a coisa avançou. E o técnico Hernan Crespo, ali no Tricolor, ele chegou e deu um treino, esboçou já um time que vai pegar o Flamengo no sábado, o futebol voltou. E é nessa delícia que nós vamos homenagear Rian Francisco nesse vídeo, porque fez um gol de Pelé, né, que é o que ele lembra de vez em quando, é um gol de Pelé, um gol antológico, e vamos juntos, sejam todos então muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Ó, meu amigo, olha no meu olho aqui, vamos lá, chega nesse likeão brabão aí, vai, um likeinho pra dar aquela engrandecida, e se inscreva aqui no canal, você que caiu de paraquedas aqui agora e não sabe ainda onde você está na Coletiva do Juba, o canal que fala mais de São Paulo nesse mundão de meu Deus aqui. Vem comigo então, vamos lá. Meus amigos, olha só, quero começar pelo Rian Francisco e depois eu vou pra Carabali. O Rian, não sei se você viu ou não, ele foi jogar no Sub-20 do São Paulo, pegou o Palmeiras, o São Paulo perdeu. Tava 2-0 Palmeiras, o Rian pega uma bola ali na intermediária e ó, engavetou. Onde a coruja dorme mesmo, um gol antológico. E aí eu fico me perguntando, o Caleri faria esse gol? O André Silva faria esse gol? O Dineno faria esse gol? Tem que dar chance pro cara genial, o cara cerebral. O Crespo, ele não tem que ter essa pressão agora de ter que colocar o Rian, eu concordo. Mas aí, Crespão, se eu sou você, é com o Rian Francisco. É ali que você vai ter vida fácil. E eu sei também, não tem ninguém ingênuo aqui de achar que o Rian Francisco vai ficar no São Paulo, metendo o Van Basten aí, fazendo gols antológicos e continuar aqui. Não. É diretoria do São Paulo, vende o cara por 4 milhões de euros lá, não paga salário de um mês ali de Luciano e Oscar, acabou o dinheiro. Sabemos disso também. Mas a verdade verdadeira é que o Rian é um moleque inacreditável, hein? Onde vai parar essa qualidade, cara? Parabéns. E hoje, amanhecemos com a notícia, ou então como é que chama aquela pseudociência? Essa aqui é uma pseudonotícia, né? Uma pseudonotícia que o São Paulo estaria interessado no Bryan Carabali, que é um lateral direito equatoriano que joga aqui no... Já vou te atualizar. Obrigado, a produção ajudou. Barcelona de Guayaquil. Esse Bryan Carabali, ele é um cara que tem hoje 27 anos de idade e ele eu tava vendo os números dele aqui, são interessantes, hein? Em 15 jogos, 2 assistências e 1 gol ele fez. O que isso quer dizer? Nada. Não, quer dizer que ele é um cara agudo, um cara que vai ali pra frente, cruza uma bola, chuta uma bola no gol, faz gol, cara. Então é um jogador interessante sim. O São Paulo teria encontrado ali um problema para ter o Bryan Carabali por causa de exigências ali do Barcelona, exigências financeiras, tal, não quer vender, né? Ele joga ali no Barcelona, ele veio do Emelec, né? Que também é do Equador. E é um jogador interessante. Hoje, o que tem do Bryan Carabali? Nada, por enquanto, nada. O São Paulo tentou, né? Fez ali uma sondagem, não chegou a rolar uma proposta. O São Paulo deve ter ouvido mais ou menos assim, ó, o cara vale 700 mil euros. 700 mil euros, você liga as ideias. 700 mil euros dá 7, 14, 21, 28, 35, não, nem 5 milhões de reais. Então é um jogador que, em tese, né, com 27 anos ele viria quase que de graça. É um valor que o São Paulo vendeu o Wellington Rato e recebe aí, não tem nada a ver 5 milhões de reais no mundo do futebol, não é nada. Mas aí o Barcelona de Guayaquil deve ter dito, porque ele tem contrato até o fim de 2027. Então eles devem ter chegado pro São Paulo e falado, bacaninha, vai tirar o cavalinho da chuva. Aqui não é o São Paulo não, que fica mandando jogador de graça pro Porto. Aqui nós queremos vender. E o São Paulo, naquela de sempre assustar com valores, ele assusta com valores desse rapaz aí, o Carabali. E é curioso, né, ter um Carabali no São Paulo na lateral direita. Já tivemos um Carabali lateral direito do Tricolor, mas enfim, é um São Paulo meio esquisito, eu diria pra vocês. Ó, o Christian Zavala, posso ir direto para Christian Zavala? Esse cara aqui, ele é um ponta direita que, por incrível que possa parecer, faz a ponta esquerda e a lateral direita. Um cara, olha no meu olho agora que isso aqui é muito importante, um cara que é lateral direito, ponta direita e ponta esquerda, ele não é nada. Ele não é nada. É o Caio Paulista, ele é lateral esquerdo,
ponta esquerda e ponta direita. Que fim levou? Sabe onde joga o Caio Paulista hoje? Sem pesquisar você não sabe. E eu acho que ele foi importante pro São Paulo, mas assim, lamentável. Então, você pega o Messi, você tira o Messi da posição, já tá errado. Não pode mexer em jogador, ficar improvisando. Zubeldia nunca mais. Nevermore, já era. Esse Nightmare, esse pesadelo já foi. Então agora, pensando no São Paulo, trazendo esse Zavala, o Zavala é do Colo-Colo. Tem contrato até o fim do ano. Já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. É um jogador de 25 anos, que joga ali até que é legalzinho. O Zavala é menos mal, né? Tem um valor também simbólico de mercado, só que ele é um jogador que o São Paulo falou, não tem nada. Então o São Paulo está carregando ali as 7 chaves quem vai ser o seu lateral direito. O São Paulo não está apresentando uma ideia muito clara para o seu torcedor e nem tampouco para os jornalistas que fazem a cobertura do tricolor. E eu acho isso certo. Ao invés de você ficar aí falando, tô procurando fulano, igual o São Paulo vazou aquela do Biel, né? Na hora que o São Paulo vazou que queria o Biel, fez a proposta, entrou Corinthians, entrou Zezinho da não sei aonde, todo mundo queria o Biel. O Sporting, prontamente ligado no assunto, falou, então demorou, todo mundo quer meu jogador, então agora eu só vou vender, não quero emprestar mais. É isso que dá quando vaza uma negociação. Você chega, você se expõe muito. Então o São Paulo está carregando sim as 7 chaves, quem que vai ser o lateral direito. O Christian Zavala talvez não seja, não deve ser esse nome. Eu arriscaria que o São Paulo ainda vai tentar o Bustos, ex-internacional de Porto Alegre, que é jogador do River Plate, time que o São Paulo tem uma grana para receber por conta do Galopo. É claro que agora, fechando com o rapaz aí, como chama, o produção? Deixa eu ver aqui, eu vou ver aqui. Não, o Gonzalo Tapia. O São Paulo fechando agora com o Gonzalo Tapia, eu acredito que o São Paulo vai pegar uma grana dedicada, que seria de receber do Galopo e vai dedicar para pagar o menino aí, o Tapia, quando for para receber. Qual que é a história do Tapia? Tapia nós vamos falar daqui a pouquinho. Vou falar primeiro aqui acabar essa coisa do Zavala. O Zavala, então, não deve vir pro São Paulo, tá? Não deve vir mesmo, então, nem Zavala e, por enquanto, nem o Carabali. Do Bustos, tá meio na geladeira, tá meio congelado. O São Paulo fez a sondagem pelo cara do Boca, o cara do Boca lá, esse eu não vou lembrar mesmo o nome, mas enfim, o cara do Boca de 35 anos foi prontamente negado e aí ficou mesmo pro Bustos. Mas enfim, o São Paulo não tem lateral no radar. Hoje o que o São Paulo tem é Cédric Soares, doa quem doer. Igor Vinícius já zarpou pro Santos, o Moreira continua no Advíncula, briga. O Moreira ficou no Porto e agora nós temos aí nem Advíncula, nem Bustos, mas eu acho que o Bustos está mesmo um passo à frente. Mas isso aqui é achômetro, não temos nada por enquanto. O São Paulo dormiu no ponto, vai voltar ao Campeonato Brasileiro, pega o Flamengo sábado, tem que ganhar dos caras lá, os caras são líderes, pega o Red Bull quarta-feira, vice-líder, tem um ponto a menos que o Flamengo Red Bull, é isso aí, a nossa vida é essa. Vamos brigar pra não cair, pega o Flamengo agora no sábado, quarta-feira pega o Red Bull, líder e vice-líder e ferrou o pesqueiro. Tem o Cruzeiro empatado com o Flamengo ali, mas a verdade é que o vice-líder é o Red Bull. Vamos pegar os dois fora de casa agora e tem que ganhar. Cédric Soares nem deve dar conta de jogar esses jogos todos, seguidos, sequenciais, então o bicho pega. E o São Paulo não deu um lateral direito pro Crespo, só tem o Cédric, é palhaçada isso aí. Se o Crespo quiser colocar 3 zagueiros e puxar o Ferrarese pra zaga, aí então, meu querido, aí zoou mesmo, não tem lateral direito. Isso é a notícia de hoje, tá bom? Agora sim. Gonzalo Tapia, depois eu falo do Ganso e do Vieto. O Gonzalo Tapia, o São Paulo estaria meio que acertado com ele. Contrato de empréstimo, acompanha a visão, pega a visão. Contrato de empréstimo de 18 meses, tá? 1 ano e meio, contrato de empréstimo. Acabou o empréstimo, batidas as metas, o São Paulo vai lá e compra o cara. Vai ser uma obrigação de compra. Qual que é o ponto negativo, qual que é o ponto positivo de Gonzalo Tapia? Vamos tomar uma aguinha pra molhar as palavras aqui e você toma uma água também pra respirar aí. Respira comigo. Precisa, né? Vídeos muito longos. Aqui não tem preguiça, não. Vamos lá. O Gonzalo Tapia, então, ele é um cara que tecnicamente ele não é nenhum primor. Ele fica devendo muito tecnicamente. Não é um cara da hora de você ver jogando, cara que pega a bola igual o Ferreirinha, Lucas Moura, cai pro marcador lá, entorta o cara. Não vai ter isso. O que ele faz é usar a força física. O cara é um motor, é uma máquina, é um touro. Então ele pega a bola e cai pra cima dos marcadores e vai até a frente. O que é legal é que ele pode fazer uma função
tática que ajude o Hernan Crespo. O Crespo pode contar com ele fisicamente, montar um time brucutu, aqueles time brutamonte, isso pode. O que não é positivo aqui é que o São Paulo primeiro tem que comprar o cara, depois de batidas as metas, e outra coisa, por que ele não jogou no River Plate o ano inteiro? Isso que é o que nós temos que perguntar. Por que esse rapaz não jogou o ano inteiro no River Plate? O ano inteiro, nem um jogo inteiro. 20 minutos aqui, 40 colar, não tem jogo. Então um cara que nós estamos comprando não serve pro River, que vive uma crise enorme com esse técnico Marcelo Galhardo, que fez um trabalho lindo lá na primeira passagem e um trabalho horroroso agora no retorno. E aí, neste trabalho horroroso, um time que não se encontra, um time que puxa o Galopo lá e coloca o Galopo pra jogar. O Galopo, nosso, o menino aqui, o Tapia, não joga e pra nós ele é uma maravilha. Não, o São Paulo tem que comprar o Tapia. Calma aí também, né? Não pode atrapalhar Lucas Ferreira. Não pode atrapalhar a ascensão de Henrique Carmo. Não pode atrapalhar o Luca, que é o reserva de do Ferreirinha. Tirando isso aí, seja bem-vindo, Zapala. Zapala não, Tapia. Chegando, Tapia. Vai chegar aí, ser bem-vindo. O Crespo vai saber tratar com decência, como o Crespo é um cara muito digno, muito correto, né? E aí que ele dê sorte e que ele consiga escrever o nome dele na história do São Paulo, como dizem que um dia ele jogou bem no Chile, lá no Colo-Colo, tudo bem. Vamos torcer, então, a Universidade Católica do Chile, que dê certo, então, e seja muito bem-vindo, beleza? Então, beleza, então. Ó, o Paulo Ganso, ele tretou lá com o Renato Gaúcho. Ele brigou, o time, como que chamava o time? Não lembro agora o nome do time. Foi um dos primeiros times que o Fluminense pegou no Mundial. Muito antes de pegar o Borussia, nem era também depois que pegou o Inter de Milão, foi antes. O Ganso chegou e foi substituído no intervalo. Diz as más línguas que acabou o jogo, o Ganso chamou o Renato pra cobrar ele. Não, o Ganso tá acostumado com um monte de cara aí que abaixa o rabinho pra ele. Ele foi cobrar o Renato Gaúcho. Malandro da bola. O Renato Gaúcho em alta pra caramba, que levou o Fluminense a um patamar muito maior que o Flamengo, Botafogo e Palmeiras nesse Mundial. O Renato Gaúcho olhou pra cara do Ganso e falou: como é que é, bacaninha? Vai dormir. E falou tchau. E não entrou mais o Paulo Ganso. Não sei como foi a conversa exata, mas o Ganso meio que ele encerrou a trajetória dele no Fluminense. O cara acaba o contrato dele agora no fim do ano, e esse contrato findado, ele tá livre para assinar qualquer clube. Já pode, inclusive, assinar pré-contrato. Já pode, inclusive, o Fluminense liberar agora para alguém. Só que assim, ele tem o problema de não poder jogar o Brasileiro por outro clube. Mas nada muda o fato de que o Ganso ele é um cara muito técnico, né? Sendo folgado ou não, ele é um cara muito técnico. E apareceu a sondagem do São Paulo por conta do Oscar ser hoje o único meia de criação do São Paulo. Mas não avançou. Por enquanto, o Ganso é jogador do Fluminense e a torcida tricolor começa a pedir ali por Luciano Vietto. Eu acordei hoje, serei muito sincero com vocês, eu nem imaginava onde estava Luciano Vietto. Quando eu vi Vietto, eu lembrei que o Vietto, assim como o Coronado, eles estavam sendo muito sondados aqui no São Paulo. O Coronado acabou custando uma bala pro Corinthians, uma bala mesmo, sentida e dolorida. O cara nunca se firmou como titular e nem por culpa dele também. Um bom jogador que pegou o garro turbinado na frente, e o outro era o Depay. Depay, assim, não tinha como alguém desbancar o Depay, é igual o Neymar no Santos. Aí vai jogar Neymar, não importa que o outro tá bem, vai jogar o Neymar. É o Depay, bem, ele até jogou bem também, convenhamos, né? É um cara que joga muita bola. Mas não ia jogar o Coronado no lugar do Depay. E no lugar do Garro, o Garro é um puta jogador de bola, excelente, um dos melhores meios do país. Então o Coronado não é pra falar também, tirar o cara pra bola, é lixão, não é. Só que ele pegou uma pedreira pela frente. O que aconteceu com o Vietto, então? O Vietto, ele era o cara da sondagem do São Paulo no momento em que tinha também o Coronado no radar. E aí eu fui olhar o Vietto, porque a galera começou, Juba, é o Vietto, é o Vietto, é o Vietto, o nome do São Paulo é o Vietto. Tô olhando aqui o Vietto, jogador de 31 anos, 1,73 m, argentino. O São Paulo tinha que mudar para Argentina, vocês não acham? Vai chegar o momento que não vai ter brasileiro mais no São Paulo, é só argentino. Argentino, equatoriano, chileno, uruguaio, tá bom, paraguaio, tá bom, né? O Bobadilha é paraguaio. O Vietto, ele fez agora 5 jogos de 6 possíveis lá pelo Racing. O Vietto, ele era... não era do Racing, né? Agora ele tá no Racing. Ele tem ali o contrato dele encerrando em 2026, então tem que chegar e comprar do Racing. O Racing tinha aquele jogador lá, o menino lá,
aquele que joga pra caramba, o gordinho lá da Colômbia, que eu acho que joga muita bola. Quinteiro, Juan Quinteiro. Ele tava no Racing, ele joga pra caramba, o São Paulo acaba não comprando. E o Quinteiro agora ele tá basicamente fechado, se não fechado lá com o River Plate. Aí nós temos hoje o Luciano Vietto jogando no Racing, e não é que tá jogando no Racing, tá titular, tá jogando, mas é um cara que você chega pro Racing e falou, Racing, tô levando, demorou? O Racing vai ter uma multa de sei lá quanto, o valor de mercado 2 milhões de euros, é um cara de 31 anos que pode custar 10, 12 milhões e é um valor até que meio simbólico. Só pra você ter uma ideia do que são 2 milhões de euros, é o que o São Paulo pagou no Nicão. E não era pro Atlético Paranaense, o São Paulo tira o Nicão do Atlético no fim do contrato. O Nicão tava sem clube. O São Paulo molha a mão de alguém lá por 10 milhões, quase 12, custou uma fortuna, pegou o Nicão e emprestou. Cruzeiro, Atlético, não usou o Nicão. Então, quando você pensar que o Vietto, 2 milhões de euros é muito, não é. Eu te garanto que não é. E onde que o Vietto jogaria no São Paulo? O Vietto ele poderia chegar para ser banco do Oscar, mas ele pode também chegar para ser o cara pro lugar do Luciano. É claro que o Luciano tem moral, no ataque ali com o Crespo pode ser muito importante, mas o Vietto é um jogador que o São Paulo desejou muito já. É um jogador interessante. E eu acho que o Vietto no São Paulo seria muito bem-vindo. Esse eu conheço. Assim como o Coronado tinha visto alguns joguinhos dele no mundo árabe, esse Vietto também vi muita coisa dele já. É um jogador que pra mim não é do nível do Quinteiro, né? Ele tem umas particularidades diferentes. Ele joga mais jogos, ele é mais inteiro fisicamente e tecnicamente o Quinteiro é mais bola. Mas o Quinteiro também é muito jogador de bola, né? Quinteiro é craque. Só que ele, se não fosse meio gordinho, não tivesse sempre meio despreparado fisicamente, ele realmente seria encostado. Mas hoje, o Quinteiro é um cara craque. O Vietto já não é tão craque assim, mas é um ótimo jogador que poderia chegar no São Paulo, pegar a camisa e jogar. Fica legal porque hoje nós vamos jogar com o Crespo, Flamengo. Sabe como que tá mais ou menos a escalação do São Paulo? Só pra você ter uma ideia, eu acho que nem vai ser essa daqui, mas tem gente cravando que pelos treinos São Paulo entraria com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Já vem um terceiro zagueiro. Cedric e aí entra o Enzo Dias, fazendo ali 5 caras que até aqui ninguém corre. No meio-campo, Alisson e Bobadilha e o Marcos Antônio. Então entram 3 volantes, 3 zagueiros, 2 alas que são basicamente zagueiros, o Cedric e o Enzo. É um time de zagueiro. E aí vai pra frente ali, você coloca o Oscar e o André Silva. Imagina isso. Se esse aqui não for o time mais lento do globo terrestre, eu mudo de nome. O André Silva é o mais rápido dessa palhaçada aqui. Então isso aqui não vai acontecer. Nós precisamos de jogadores mais rápidos e, inclusive, jogadores mais agudos, técnicos que conseguem carregar a bola. Não pode o Oscar olhar para um lado, ter o Cedric, olha pro outro, ter o Enzo, olha pro outro, ter o Marcos Antônio. O resto é zagueiro e volante. Não pode isso acontecer. Então é claro que o time de São Paulo não vai ser esse, e um Vietto chegando hoje, claro, tem o Lucas Moura que volta, tem o Ferreirinha que volta, vai ter um time pra correr, mas hoje chega um Vietto aqui, porra, põe a camisa e joga e vira ídolo, sério não é? Então eu acho que o Vietto ainda é no grau especulativo, estamos num campo ainda de especulação, mas só da torcida se mobilizando e pedindo o Vietto pro São Paulo, eu embarco nessa onda com vocês, tô sim nessa vibe de ir buscar um cara tipo o Vietto, tipo Coronado, um cara que chega ali, que é meia de verdade, e que pode ser esse meia atacante, o ponta de lança, nosso próximo Juninho Paulista, né, quem sabe? O que o Coronado era pro Corinthians, o chute de média e longa distância. O Luciano tem aquele chute, mas ele não é o cara que pode fazer o meio campo. Ele pega a bola, ele penteia. Ele pega a bola, ele toca pra trás. Quando ele toca de primeira, ele erra o passe. O Ganso seria o cara, mas é muito lento e mais velho. Temos que ter um meia. Até pro Oscar poder dar uma descansadinha no Brasileirão. É ou não é? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, ó, chega no like. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!